Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Contar. Hoje vamos conversar com a doutora Rúbia Ferrão, tratando sobre direito digital. Doutora Rúbia, com a chegada do novo marco regulatório, que foi de 2014, o que a gente pode falar em relação ao direito digital? Sim, o Marco Civil da Internet foi um momento importante porque é uma lei que reafirma direitos. Então, o direito à privacidade, o direito à imagem, à honra, esses direitos são direitos que a própria Constituição já protege, já consagra. Mas o Marco Civil da Internet foi um momento em se estabelecer que, de fato, esses direitos também se aplicam à internet, aos usuários da rede. Então, ele traz princípios, garantias, estabelece diretrizes que foram importantes para os usuários. Por exemplo, os pilares do Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade de rede. Então, dentro desse pilar da liberdade de expressão, que inclusive foi eleita como fundamento do Marco Civil da Internet, tem-se que o provedor ele só é obrigado a retirar um determinado conteúdo da internet se houver uma ordem judicial determinando essa remoção, justamente para fomentar a participação na rede, né? A exceção a essa determinação do Marco Civil vem para as hipóteses envolvendo nudez. Essa sim, nudez, cenas eróticas, íntimas, isso sim o provedor, em sendo notificado extrajudicialmente, é obrigado a remover sob pena de responder em conjunto com o infrator. Um outro pilar é a privacidade, uma vez que há diretrizes para a proteção dos dados, os dados pessoais. Hoje, para qualquer tipo de operação, a gente fornece muitas informações. Muitos sites, eles pedem os seus dados, então é importante que o usuário tenha certeza que aqueles dados não vão ser repassados a terceiros sem o seu consentimento expresso, né, consentimento livre, expresso e informado, e também ter a certeza que isso está sendo preservado de forma adequada. Ainda dentro desse gancho, os provedores de internet que desempenham um importante papel na internet, eles agora só podem fornecer os dados dos seus usuários com ordem judicial. Então isso também foi um ponto importante, porque até então não se tinha uma lei específica que se dissesse qual o prazo que o provedor deve guardar. Primeiro, se ele deve guardar as informações dos seus usuários. E segundo, por quanto tempo? Porque hoje tudo o que acontece na internet gera registros pelo provedor de aplicação, que são aqueles que têm serviços na internet, né, os provedores de modo geral, e os de conexão, que são aqueles que dão acesso. O provedor de aplicação tem que guardar esses dados por 6 meses, o de conexão por 1 ano. Então, isso dentro do fenômeno da privacidade. E um último pilar que a gente separou seria o da neutralidade de rede, pelo qual o usuário ele deve receber o serviço de dados do seu provedor de conexão compatível com aquilo que ele adquiriu. Não pode privilegiar outros serviços. Então, olha, você pode ter esse pacote para conta, só pode acessar e-mail, você não pode ver vídeo. Então, a questão, ele tendo o pacote, aquilo tem que ser compatível com o que ele comprou e o usuário decide onde ele quer gastar aqueles dados dele, né? E doutor, nós temos um número espantoso no Brasil. Nós temos a cada minuto 54 crimes cibernéticos que acontecem. Quais são esses crimes mais comuns que acontecem nessa área? De um modo geral, nós podemos dizer das fraudes digitais. Então, hoje, os serviços de internet banking, muitas das vezes valendo da chamada engenharia social, os usuários não preparados, eles podem, de fato, ser vítimas fáceis por um golpista digital. Então, muitas das vezes, o próprio usuário dá informações para esse fraudador para que ele cometa acessos não autorizados ao banco. Então, o que é essa engenharia social? Esse fraudador, ele pega assuntos do momento, então está tendo uma eleição, ele fala, olha, o seu CPF está cancelado, clique aqui para você, enfim, saber mais informações. E quando o usuário clica efetivamente naquele link, ele pode ser vítima de um vírus que vai coletar informações, ou ainda ele pode preencher dados, como seus dados pessoais, que venham alimentar uma base de dados que futuramente vai ser utilizado para fraude. Então, todos
todos aqueles crimes que a gente já estava acostumado, né, no mundo real, no mundo offline, eles migraram para o mundo online. Mais ou menos o estelionato e etc. Sim, o estelionato, os crimes de falso, a ameaça, a calúnia, difamação, injúria, então tudo isso acabou migrando. A partir de 2012, nós tivemos os chamados crimes digitais puros, que vieram com a chamada Lei Carolina Dickmann. A partir daí, nós tivemos o crime de invasão de dispositivo eletrônico. E esse crime, ele traz um marco importante porque ele fala justamente da coleta de dados de usuários, né? Invadir um computador, invadir um sistema para coleta de informações. E isso, por que é um ponto importante? Porque a partir daquele momento nós vimos algumas cautelas que o próprio usuário tem que ter. Ele precisa ter a preocupação com uma senha, com uma proteção, porque a lei fala em quebrar mecanismo de segurança. Então, hoje em dia a gente vê pessoas que têm celulares, que têm sistemas, que muitas vezes têm senhas óbvias, tem o celular que você consegue acessar muito facilmente. E para enquadrar nesse dispositivo de invasão é necessária uma senha. E falando em privacidade e proteção de dados, qual é a sua extensão? Quais são os procedimentos necessários para que você possa garantir isso? Um ponto importante em termos de proteção de dados, se a gente pensar nos sites da internet de um modo geral, eles devem estar preparados com as chamadas políticas de privacidade e termos de uso do site. Aqueles documentos que nem todo mundo lê, mas eles são de extrema importância, porque é ali que você vai saber exatamente o que é feito com o seu dado. E, inclusive, é importante que o usuário dê o consentimento expresso da coleta daquele dado, ele saiba exatamente o que ele precisa informar para aquela operação. E, inclusive, o provedor, no caso, ou o serviço, ele não pode coletar mais dados do que o necessário para aquele serviço que ele está processando. Não faz sentido, muitas vezes, pedir dados que não tenham relação nenhuma com aquilo. A pessoa está querendo fazer uma compra online, pergunta quais são os gostos, os hobbies, né? Você está fazendo uma compra, para quê? Que ela precisa fornecer tantas informações excedentes. Quando a gente baixa um aplicativo, muitas vezes a pessoa vai aceitando e nem percebe que aqueles avisos que vêm, posso coletar a sua geolocalização, você pode compartilhar a sua câmera, tudo isso são autorizações que você está dando para que aquele aplicativo, para que aquele software possa ter acesso a informações privativas suas, porque principalmente quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então aquela informação que ele está coletando vai ser utilizada para fins comerciais com certeza. E essa normatização vigente, como é que está tratando da questão da segurança da informação? Isso. A segurança da informação, ela depende de vários fatores. E uma das principais deles, eu diria, é a educação. O usuário, ele tem que estar atento ao que ele precisa para acessar a rede. Hoje nós temos até mecanismos, por exemplo, o certificado digital. O certificado digital, ele é um importante elemento para que você tenha autenticidade, então você saiba exatamente quem é a pessoa que está realizando aquela operação, e também a integridade. Um documento, ele passa a ser seguro, que aquilo que está lá foi efetivamente tratado pelas partes. Então, o uso do certificado digital vem crescendo no país e é um importante elemento para a segurança, até mesmo nas transações online, nos sites de um modo geral, e também para esses negócios dos advogados, o ramo dos médicos com o prontuário digital, com o prontuário eletrônico, ou mesmo os contadores que têm se beneficiado muito. O segundo aspecto é justamente a educação do usuário. Então, o usuário, ele tem que estar atento à página que ele está acessando. Se aquela página é efetivamente a página do serviço que ele está acessando, se tem o cadeadinho, se não tem uma letrinha a mais, porque hoje é comum que se criem páginas falsas que muitas vezes é uma única letra que muda na marca, né? Então ele precisa estar atento se ele está diante de um site real. Então as pessoas têm que ter em mente que tudo aquilo que elas colocam na internet, ela está sendo compartilhado com o mundo. Então, cuidado com informações extremamente pessoais, então imagens íntimas, muitas vezes até numa situação de nudez ou numa situação de pouca roupa, vamos dizer assim, né? Então pense que
aquela imagem que você está postando, muitas vezes numa situação que você vai ser julgado pela forma como você está postando, é bom que o usuário reflita se aquilo é bom para a carreira dele, se aquela imagem que ele está colocando é compatível com a carreira que ele desenvolve, que tipo de riscos que aquele usuário pode ter. Por exemplo, sabendo onde ele estuda, sabendo onde ele trabalha. Às vezes a pessoa coloca, fui viajar para tal lugar e começa a fazer um monte de fotos lá onde está viajando e deixa a casa sozinha, quando volta a casa foi assaltada. Os pais devem estar muito atentos com as crianças. Nós temos visto que essa geração ela se inicia muito cedo no uso das tecnologias e os pais precisam estar atentos para educar os jovens e as crianças para o uso dessa tecnologia, porque a gente vê que as crianças têm às vezes equipamentos muito potentes que permitem a realização de vídeos, a realização de fotos e junta tudo aquilo com uma eventual imaturidade, isso pode ter resultados graves. E por fim, uma última dica que eu daria aos usuários: atentar com a questão da prova. Se eventualmente, espero que não, mas se alguém se tornar uma vítima aí de um incidente digital, ou de um crime, ou de um ilícito, que se preocupe na preservação da prova, porque tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente vai ser utilizado em um processo, e a vítima precisa levar toda aquela situação para o processo a fim de fazer valer os seus direitos. Até para exemplificar também nesse grau de proteção de dicas, a Receita Federal hoje está cruzando as informações das pessoas que declaram imposto de renda e ela está indo no perfil, às vezes, do Facebook para saber se a renda que a pessoa está compatível com o que ele declara. Sim. De fato, a Receita Federal, ela tem um bom acompanhamento de tudo no que tange à fiscalização dos tributos. A gente sabe que muitas das vezes essas informações são coletadas da rede social e, além disso, os próprios advogados, muitas das vezes, utilizam essas informações para confrontar pedidos de justiça gratuita no processo. Então, a pessoa pede lá justiça gratuita, mas na internet ela mostra um nível incompatível. Ou mesmo os funcionários, o funcionário pede uma licença porque está doente ou porque precisa ser afastado e aí na rede social vê que ele está viajando num lugar maravilhoso e está super feliz, não está nada de deprimido, né? Então tudo isso é uma prova que vai fatalmente ir parar no processo e poderá ser utilizado contra você. Doutora Rúbia, lhe agradeço por ter aceito o nosso convite do Pode Contar. Imagina. Nós vamos ter muitos conteúdos ainda para discutir no futuro. Espero poder contar com a sua presença. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Contar. Espero que vocês tenham gostado. Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Contar. Hoje vamos conversar com a doutora Rúbia Ferrão, tratando sobre direito digital. Doutora Rúbia, com a chegada do novo marco regulatório, que foi de 2014, o que a gente pode falar em relação ao direito digital? Sim, o Marco Civil da Internet foi um momento importante porque é uma lei que reafirma direitos. Então, o direito à privacidade, o direito à imagem, à honra, esses direitos são direitos que a própria Constituição já protege, já consagra. Mas o Marco Civil da Internet foi um momento em se estabelecer que, de fato, esses direitos também se aplicam à internet, aos usuários da rede. Então, ele traz princípios, garantias, estabelece diretrizes que foram importantes para os usuários. Por exemplo, os pilares do Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade de rede. Então, dentro desse pilar da liberdade de expressão, que inclusive foi eleita como fundamento do Marco Civil da Internet, tem-se que o provedor ele só é obrigado a retirar um determinado conteúdo da internet se houver uma ordem judicial determinando essa remoção, justamente para fomentar a participação na rede, né? A exceção a essa determinação do Marco Civil vem para as hipóteses envolvendo nudez. Essa sim, nudez, cenas eróticas, íntimas, isso sim o provedor, em sendo notificado extrajudicialmente, é obrigado a remover sob pena de responder em conjunto com o infrator. Um outro pilar é a privacidade, uma vez que há diretrizes para a proteção dos dados, os dados pessoais. Hoje, para qualquer tipo de operação, a gente fornece muitas informações.
Muitos sites, eles pedem os seus dados, então é importante que o usuário tenha certeza que aqueles dados não vão ser repassados a terceiros sem o seu consentimento expresso, né, consentimento livre, expresso e informado, e também ter a certeza que isso está sendo preservado de forma adequada. Ainda dentro desse gancho, os provedores de internet que desempenham um importante papel na internet, eles agora só podem fornecer os dados dos seus usuários com ordem judicial. Então isso também foi um ponto importante, porque até então não se tinha uma lei específica que se dissesse qual o prazo que o provedor deve guardar. Primeiro, se ele deve guardar as informações dos seus usuários. E segundo, por quanto tempo? Porque hoje tudo o que acontece na internet gera registros pelo provedor de aplicação, que são aqueles que têm serviços na internet, né, os provedores de modo geral, e os de conexão, que são aqueles que dão acesso. O provedor de aplicação tem que guardar esses dados por 6 meses, o de conexão por 1 ano. Então, isso dentro do fenômeno da privacidade. E um último pilar que a gente separou seria o da neutralidade de rede, pelo qual o usuário ele deve receber o serviço de dados do seu provedor de conexão compatível com aquilo que ele adquiriu. Não pode privilegiar outros serviços. Então, olha, você pode ter esse pacote para conta, só pode acessar e-mail, você não pode ver vídeo. Então, a questão, ele tendo o pacote, aquilo tem que ser compatível com o que ele comprou e o usuário decide onde ele quer gastar aqueles dados dele, né? E doutor, nós temos um número espantoso no Brasil. Nós temos a cada minuto 54 crimes cibernéticos que acontecem. Quais são esses crimes mais comuns que acontecem nessa área? De um modo geral, nós podemos dizer das fraudes digitais. Então, hoje, os serviços de internet banking, muitas das vezes valendo da chamada engenharia social, os usuários não preparados, eles podem, de fato, ser vítimas fáceis por um golpista digital. Então, muitas das vezes, o próprio usuário dá informações para esse fraudador para que ele cometa acessos não autorizados ao banco. Então, o que é essa engenharia social? Esse fraudador, ele pega assuntos do momento, então está tendo uma eleição, ele fala, olha, o seu CPF está cancelado, clique aqui para você, enfim, saber mais informações. E quando o usuário clica efetivamente naquele link, ele pode ser vítima de um vírus que vai coletar informações, ou ainda ele pode preencher dados, como seus dados pessoais, que venham alimentar uma base de dados que futuramente vai ser utilizado para fraude. Então, todos aqueles crimes que a gente já estava acostumado, né, no mundo real, no mundo offline, eles migraram para o mundo online. Mais ou menos o estelionato e etc. Sim, o estelionato, os crimes de falso, a ameaça, a calúnia, difamação, injúria, então tudo isso acabou migrando. A partir de 2012, nós tivemos os chamados crimes digitais puros, que vieram com a chamada Lei Carolina Dickmann. A partir daí, nós tivemos o crime de invasão de dispositivo eletrônico. E esse crime, ele traz um marco importante porque ele fala justamente da coleta de dados de usuários, né? Invadir um computador, invadir um sistema para coleta de informações. E isso, por que é um ponto importante? Porque a partir daquele momento nós vimos algumas cautelas que o próprio usuário tem que ter. Ele precisa ter a preocupação com uma senha, com uma proteção, porque a lei fala em quebrar mecanismo de segurança. Então, hoje em dia a gente vê pessoas que têm celulares, que têm sistemas, que muitas vezes têm senhas óbvias, tem o celular que você consegue acessar muito facilmente, e para enquadrar nesse dispositivo de invasão é necessário uma senha. E falando em privacidade e proteção de dados, qual é a sua extensão? Quais são os procedimentos necessários para que você possa garantir isso? Um ponto importante em termos de proteção de dados, se a gente pensar nos sites da internet de um modo geral, eles devem estar preparados com as chamadas políticas de privacidade e termos de uso do site. Aqueles documentos que nem todo mundo lê, mas eles são de extrema importância, porque é ali que você vai saber exatamente o que é feito com o seu dado. E, inclusive, é importante que o usuário dê o consentimento expresso da coleta daquele dado, ele saiba exatamente o que ele precisa informar para aquela operação.
E inclusive o provedor, no caso, ou o serviço, ele não pode coletar mais dados do que o necessário para aquele serviço que ele está processando. Não faz sentido muitas vezes pedir dados que não tenham relação nenhuma com aquilo. A pessoa está querendo fazer uma compra online e pergunta quais são os gostos, os hobbies, né? Você está fazendo uma compra, para quê? Que ela precisa fornecer tantas informações excedentes. Quando a gente baixa um aplicativo, muitas vezes a pessoa vai aceitando e nem percebe que aqueles avisos que vêm, posso coletar a sua geolocalização, você pode compartilhar a sua câmera, tudo isso são autorizações que você está dando para que aquele aplicativo, para que aquele software possa ter acesso a informações privativas suas, porque principalmente quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então aquela informação que ele está coletando vai ser utilizada para fins comerciais com certeza. E essa normatização vigente, como é que está tratando da questão da segurança da informação? Isso. A segurança da informação, ela depende de vários fatores. E uma das principais deles, eu diria, é a educação. O usuário, ele tem que estar atento ao que ele precisa para acessar a rede. Hoje nós temos até mecanismos, por exemplo, o certificado digital. O certificado digital, ele é um importante elemento para que você tenha autenticidade, então você saiba exatamente quem é a pessoa que está realizando aquela operação, e também a integridade. Um documento, ele passa a ser seguro, que aquilo que está lá foi efetivamente tratado pelas partes. Então, o uso do certificado digital vem crescendo no país e é um importante elemento para a segurança, até mesmo nas transações online, nos sites de um modo geral, e também para esses negócios dos advogados, o ramo dos médicos com o prontuário digital, com o prontuário eletrônico, ou mesmo os contadores que têm se beneficiado muito. O segundo aspecto é justamente a educação do usuário. Então o usuário, ele tem que estar atento à página que ele está acessando, se aquela página é efetivamente a página do serviço que ele está acessando, se tem o cadeadinho, se não tem uma letrinha a mais, porque hoje é comum que se criem páginas falsas que muitas vezes é uma única letra que muda na marca, né? Então ele precisa estar atento se ele está diante de um site real. Então as pessoas têm que ter em mente que tudo aquilo que elas colocam na internet, ela está sendo compartilhado com o mundo. Então, cuidado com informações extremamente pessoais, então imagens íntimas, muitas vezes até numa situação de nudez ou numa situação de pouca roupa, vamos dizer assim, né? Então pense que aquela imagem que você está postando, muitas vezes numa situação que você vai ser julgado pela forma como você está postando, é bom que o usuário reflita se aquilo é bom para a carreira dele, se aquela imagem que ele está colocando é compatível com a carreira que ele desenvolve, que tipo de riscos que aquele usuário pode ter. Por exemplo, sabendo onde ele estuda, sabendo onde ele trabalha. Às vezes a pessoa coloca, fui viajar para tal lugar, e começa a fazer um monte de fotos lá onde está viajando e deixa a casa sozinha, quando volta a casa foi assaltada. Os pais devem estar muito atentos com as crianças. Nós temos visto que essa geração ela se inicia muito cedo no uso das tecnologias, e os pais precisam estar atentos para educar os jovens e as crianças para o uso dessa tecnologia, porque a gente vê que as crianças têm às vezes equipamentos muito potentes que permitem a realização de vídeos, a realização de fotos, e junta tudo aquilo com uma eventual imaturidade, isso pode ter resultados graves. E por fim, uma última dica que eu daria aos usuários: atentar com a questão da prova. Se eventualmente, espero que não, mas se alguém se tornar uma vítima aí de um incidente digital, ou de um crime, ou de um ilícito, que se preocupe na preservação da prova, porque tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente vai ser utilizado em um processo, e a vítima precisa levar toda aquela situação para o processo a fim de fazer valer os seus direitos. Até para exemplificar também nesse grau de proteção de dicas, a Receita Federal hoje está cruzando as informações das pessoas que declaram imposto de renda, e ela está indo no perfil, às vezes, do Facebook para saber se a renda que a pessoa está compatível com o que ele declara. Sim, de fato, a Receita Federal, ela
ela tem um bom acompanhamento de tudo no que tange à fiscalização dos tributos. A gente sabe que muitas das vezes essas informações são coletadas da rede social e, além disso, os próprios advogados, muitas das vezes, utilizam essas informações para confrontar pedidos de justiça gratuita no processo. Então, a pessoa pede lá justiça gratuita, mas na internet ela mostra um nível incompatível. Ou mesmo os funcionários, o funcionário pede uma licença porque está doente ou porque precisa ser afastado e aí na rede social vê que ele está viajando num lugar maravilhoso e está super feliz, não está nada de deprimido, né? Então tudo isso é uma prova que vai fatalmente ir parar no processo e poderá ser utilizado contra você. Doutora Rúbia, lhe agradeço por ter aceito o nosso convite do Pode Contar. Imagina. Nós vamos ter muitos conteúdos ainda para discutir no futuro. Espero poder contar com a sua presença. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Contar. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos com o professor Ronaldo Lemos, professor da UERJ, pesquisador na área de internet e uma pessoa com forte entrada na questão da legislação da internet e o marco também, marco civil da internet. Uma das questões hoje que mais impressiona é a velocidade como as coisas estão mudando, né? A cybercultura e a quantidade de tecnologia envolvida nisso. A legislação e o direito conseguem acompanhar isso na velocidade adequada? Olha, no Brasil, a gente tem um grande avanço que é a questão do marco civil da internet. Então, a legislação brasileira sobre esse tema foi completamente atualizada em 2014 com a aprovação do Marco Civil. E que foi uma lei que foi construída por toda a sociedade. Ela não foi uma lei que é um projeto de governo, de partido. Ao contrário, ele é um projeto que veio da sociedade, envolveu vários setores e com isso conseguiu fazer uma legislação bem moderna que dialoga com as legislações mundiais. Então, hoje o Brasil está, vamos dizer, num patamar muito bom de legislação, tanto que é elogiado pelo criador da web, né, o Sir Tim Berners-Lee, que é enfim, a pessoa que mudou todas as nossas vidas ao ter inventado a chamada WWW, diz com todas as letras que o Marco Civil brasileiro é um modelo legislativo que deveria ser seguido, possivelmente até por todos os países do mundo. Ronaldo, as questões hoje de privacidade, criptografia, a legislação brasileira hoje, ela conversa com o mundo? Ela conversa com a legislação em outros continentes? Olha, sim. A questão da criptografia hoje é uma questão que está sendo debatida mundialmente. Há até a possibilidade do Brasil querer legislar nessa área, mas eu acho que precisa ter muita cautela, porque a criptografia ela é um instrumento fundamental para a segurança na internet. Ela não é só para proteger comunicações que são indesejáveis, mas ela é uma ferramenta para utilizar, por exemplo, para transações bancárias, para proteger a relação do médico com o paciente, para você criar sistemas de segurança para infraestruturas críticas, como, por exemplo, a rede de energia, os carros que no futuro vão se autodirigir. Então, a criptografia ela é a ferramenta de segurança da internet. Então, é preciso ter muita cautela na hora de tratar dela. Para encerrar essa nossa rápida conversa hoje, há necessidade hoje de judicialização, de intervenção da justiça
dentro do âmbito da lei ou há uma, de certa forma, está completo o processo do Marco Civil? Ele se resolve por si mesmo ou ainda tem lacunas para serem preenchidas? Olha, basicamente não há lacunas. Eu acho que o que a gente precisa agora é a implementação do Marco Civil. O Marco Civil é uma lei de 2014, ela precisa ser implementada, precisa gerar jurisprudência, precisa gerar, vamos dizer, uma aplicação, inclusive, da parte das polícias, que podem se valer das suas ferramentas de investigação. Então, é uma lei que nem começou ainda a ser implementada. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, porque quando você regula a internet, o risco é você produzir efeitos colaterais. E o Marco Civil foi muito cauteloso nesse sentido, ele levou 7 anos para ser elaborado e por isso ele é uma lei sofisticada. Então eu tenho medo de fazer algo apressadamente, desconsiderando a complexidade que é a internet e acabar gerando um efeito muito mais negativo do que é positivo. Então vamos ficar com o Marco Civil, protegê-lo e fazer com que ele seja aplicado da melhor forma possível. Professor Ronaldo Lemos, agradeço a oportunidade dos esclarecimentos. Muito obrigado. Nós estamos com o professor Ronaldo Lemos, professor da UERJ, pesquisador na área de internet e uma pessoa com forte entrada na questão da legislação da internet e o marco também, Marco Civil da internet. Uma das questões hoje que mais impressiona é a velocidade como as coisas estão mudando, né? A cybercultura e a quantidade de tecnologia envolvida nisso. A legislação e o direito conseguem acompanhar isso na velocidade adequada? Olha, no Brasil, a gente tem um grande avanço que é a questão do Marco Civil da internet. Então, a legislação brasileira sobre esse tema foi completamente atualizada em 2014 com a aprovação do Marco Civil. E que foi uma lei que foi construída por toda a sociedade, ela não foi uma lei que é um projeto de governo, de partido, ao contrário, ela é um projeto que veio da sociedade, envolveu vários setores e com isso conseguiu fazer uma legislação bem moderna, que dialoga com as legislações mundiais. Então, hoje o Brasil está, vamos dizer, num patamar muito bom de legislação, tanto que é elogiado pelo criador da web, né, o Sir Tim Berners-Lee, que é enfim, a pessoa que mudou todas as nossas vidas ao ter inventado a chamada www, diz com todas as letras que o Marco Civil brasileiro é um modelo legislativo que deveria ser seguido, possivelmente até por todos os países do mundo. Ronaldo, as questões hoje de privacidade, criptografia, a legislação brasileira hoje, ela conversa com o mundo? Ela conversa com a legislação em outros continentes? Olha, sim. A questão da criptografia hoje é uma questão que está sendo debatida mundialmente. Há até a possibilidade do Brasil querer legislar nessa área, mas eu acho que precisa ter muita cautela, porque a criptografia ela é um instrumento fundamental para a segurança na internet. Ela não é só para proteger comunicações que são indesejáveis, mas ela é uma ferramenta para utilizar, por exemplo, para transações bancárias, para proteger a relação do médico com o paciente, para você criar sistemas de segurança para infraestruturas críticas, como, por exemplo, a rede de energia, os carros que no futuro vão se autodirigir. Então, a criptografia ela é a ferramenta de segurança da internet. Então, é preciso ter muita cautela na hora de tratar dela. Para encerrar essa nossa rápida conversa hoje, há necessidade hoje de judicialização, de intervenção da justiça dentro do âmbito da lei ou há uma, de certa forma, está completo o processo do Marco Civil? Ele se resolve por si mesmo ou ainda tem lacunas para serem preenchidas? Olha, basicamente não há lacunas. Eu acho que o que a gente precisa agora é a implementação do Marco Civil. O Marco Civil é uma lei de 2014, ela precisa ser implementada, precisa gerar jurisprudência, precisa gerar, vamos dizer, uma aplicação, inclusive, da parte das polícias, que podem se valer das suas ferramentas de investigação. Então, é uma lei que nem começou ainda a ser implementada. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, porque
quando você regula a internet, o risco é você produzir efeitos colaterais. E o Marco Civil foi muito cauteloso nesse sentido, ele levou 7 anos para ser elaborado e por isso ele é uma lei sofisticada. Então eu tenho medo de fazer algo apressadamente, desconsiderando a complexidade que é a internet e acabar gerando um efeito muito mais negativo do que é positivo. Então vamos ficar com o Marco Civil, protegê-lo e fazer com que ele seja aplicado da melhor forma possível. Professor Ronaldo Lemos, agradeço a oportunidade dos esclarecimentos. Muito obrigado. Frequentemente, nós que vivemos no mundo digital lidamos com questões relacionadas ao direito na web. Cyberbullying, pirataria, a Deep Web, enfim, são questões que surgiram muito depois das leis serem feitas. Exatamente por isso, estamos aqui agora com o Dr. Hélio Ferreira Moraes, ele é advogado especializado em direito digital, para tirar essas e outras dúvidas. Obrigado pela presença, Dr. Hélio. Prazer estar aqui, Igor, com você para poder esclarecer aí as dúvidas. A primeira questão é quente, é a questão da Uber, né? É um aplicativo que surgiu aí, mas que tem criado muita polêmica em cima disso. Por que o Uber não pode simplesmente realizar as atividades no país? Acho que é uma questão, enfim, o Uber foi a ponta do iceberg de toda uma situação, né, que a gente já vem vivenciando em vários cenários, né? O que acontece? Para uma série de atividades, né, você necessita de regulamentação para exercício daquela atividade. Então, se você vai prestar um serviço de telecomunicações, você precisa de uma licença da Anatel. Se você vai lidar com comida, você precisa de uma licença da Anvisa. E assim, por cada setor, você tem uma questão desse tipo, né? No caso do Uber, a discussão toda é justamente em cima disso, né? Se o serviço que eles fazem, né, ele está vinculado a um transporte público ou não, né? Nesse caso em particular, o que aconteceu foi que ele mexeu no bolso dos taxistas, né? Então o Uber não é o único, né? A gente tem outros casos que geram esse tipo de polêmica, né? O Airbnb, hoje mesmo eu estava vendo um site novo que eles estavam falando, compre direto do proprietário, né? E daí na hora, quando eu vim aqui conversar com você, me ocorreu, eu falei, puxa, isso aqui também se você pensar no corretor de imóvel, né? Então de uma certa forma você está invadindo ali a competência do corretor de imóvel, né? Então tem uma série de setores que eles tem uma regulação de como você tem que operar e exercer aquela atividade. Isso vem de um histórico de proteção, muitas vezes, da comunidade em geral, dos usuários daquele tipo de serviço. Mas a Uber se apresenta como uma empresa de tecnologia. Então essa é a questão, né? Eu acho que o que acontece a tecnologia ela acaba sendo, e muitas vezes, um mecanismo disruptivo. Então várias coisas que eram feitas no mundo real, como de uma maneira mecânica e é mais fácil de você visualizar essa regulação, a hora que você transforma isso para uma plataforma de tecnologia, você simplifica muito isso, né? E daí as pessoas confundem um pouco isso com o fato de, não tem regulamentação, eu posso fazer, né? Pelo fato de eu estar fazendo com tecnologia. A tecnologia, na verdade, muitas vezes, né, como você falou na introdução, não tem uma regulação para aquilo,
quando ela é nova e ela inova e precisa de uma lei para regular aquilo. Outras vezes não, né? A tecnologia só está fazendo uma coisa que você também já fazia antes, só que de outra forma, né? Então, quando isso acontece, aquele novo serviço, que não é um novo serviço, ele tem que seguir a regulamentação que você já tinha para aquele tipo de atividade, né? Então, e isso em outros países do mundo, não só no caso do Uber como do Airbnb, essa discussão está quente. Em alguns lugares, inclusive, os serviços foram suspendidos, justamente por esse conflito, né? Essa questão existe uma regulação, a tecnologia vem com um novo método de fazer aquilo revolucionário, né? Quem cria, às vezes não é ninguém nem do setor, né? Mas no fundo a atividade se confunde com aquela atividade, né? Você citou Airbnb, no caso do Airbnb especificamente, na Califórnia eles já estão fazendo o pagamento de uma taxa de turismo. O dono do apartamento faz um pagamento de uma taxa de turismo e aí a cidade não fica lesada porque ela também arrecada impostos. Essas coisas vão começar a acontecer? Será que dá para prever esse tipo de coisa? O serviço é global, é mundial, mas aí tem cada característica em cada um dos estados ou países. Eu acho que você vê esse futuro para isso? Eu acho que sim, acho que vai ter que acabar passando por isso, por uma adaptação, né? Eu acho que tem a questão tributária, que é uma questão que aparece sempre, né? Então esses serviços muitas vezes eles aparecem sem estar sendo cobrado o devido tributo ali pela atividade, então isso muitas vezes é digamos assim, o ponto de partida para trazer aquilo à mesa, né? Outras vezes tem essa questão da concorrência desleal, né? Que é uma questão que tanto nessa questão do Uber quanto na questão do Airbnb aparece, né? Os hotéis têm toda uma infraestrutura com empregados, com custos de mão de obra, no Brasil em particular toda a legislação trabalhista, né? Uma preocupação com seguro, né? Seguro de incêndio, seguro disso, seguro daquilo, milhões de autorizações. E se isso é comparado com o cara que vai lá, aluga a casa dele, às vezes nem declara que aquilo ali é uma receita de aluguel e tal, se isso é uma concorrência leal ou desleal, né? Então essa discussão é quente, né? Aí vem uma outra questão, como ficam as empresas multinacionais que às vezes arrecadam os impostos fora daqui? Como que é a regulação para isso? Assim, existe um certo mito de que essas empresas não pagam imposto no Brasil e tal, né? A rigor, o que acontece? Esse tipo de atividade, você tem que verificar o que o cara efetivamente exerce no Brasil, né? Se você pensar, toda a plataforma de desenvolvimento, toda a engenharia, todos os analistas, todos os servidores dele, está no exterior, né? Então a maior parte do serviço dele efetivamente é prestado do exterior. Tem uma parcela que é prestada aqui no Brasil, muitas vezes tem, né? Principalmente a parte de marketing, a parte de divulgação, então tem alguma coisa que é feita no Brasil. E a obrigação de pagar imposto, quando você contrata, principalmente hoje em dia tem essa polêmica, né? Puxando um pouco para o lado, digamos, o corporativo, que é o lado que a gente trabalha bastante, você tem agora os softwares as a service, né? Então você contratou o software, a plataforma está fora, como é que eu vou pagar isso? Como é que fica, né? Muitas vezes o que acontece? Na prática, muitos desses serviços você paga via o cartão de crédito internacional. E isso está, digamos, fora do radar das autoridades. Mas não significa que a pessoa que está contratando o serviço aqui já não tem a obrigação de recolher um imposto em cima disso. Porque se você tem o imposto de renda na fonte, você deveria recolher e o ISS sobre a importação de serviços, né? Então, já existe a obrigação tributária. O que acontece, às vezes, é que você não consegue fiscalizar um pouco pela forma de pagamento que é feito. Agora, grandes empresas que contratam serviços as a software do exterior ou outros tipos de plataforma, certamente pagam já esse tipo de tributo, né? Mas como funciona essa legislação internacional? Existem tratados ou quais são as regras para se trabalhar dentro de um mundo que hoje está interconectado e que está sujeito a legislações variadas de diversos países? Onde se encontra? Na verdade, assim, existem algumas regulamentações que não são leis, né? Então existem algumas associações de internet que fazem algumas regulamentações internacionais que se aplicam em geral,
Do ponto de vista legal, não existe uma lei regulando todos os países, né? Em algumas situações a gente tem os tratados internacionais, então em algumas áreas a gente tem tratados. A própria parte de propriedade intelectual, né? O Brasil aderiu a vários tratados internacionais e segue alguns padrões, mas você pode sim ter esse tipo de conflito, né? Principalmente quando é uma situação em que você... essa situação, por exemplo, como você exemplificou, né? O servidor está fora do país, né? Você vai aplicar a legislação do país que, por exemplo, pode dizer que o cara tem que te entregar uma informação. Mas tem países, né? Por exemplo, na Europa, eles têm uma legislação muito forte de privacidade. Então, eles travam muito o fornecimento de informações para fora da comunidade europeia. Então, você acaba, em algumas situações, podendo ter um conflito de legislações, né? E não tem alguém que vá resolver esse conflito nesse momento, né? Então, a gente pode ficar, às vezes, em alguns impasses. Às vezes, não é uma questão simples de se resolver. Crimes digitais. Existem vários crimes que acontecem no mundo digital e que também às vezes não estão previstos na legislação, pelo menos da maneira como deveriam estar previstos, né? Cyberbullying, como lidar com cyberbullying? O Brasil tem algumas regras já para isso, né? Eu acho que a gente tem a Lei Carolina Dickmann e acho que a gente tem que ter atenção com isso, né? Acho que eu ia dar um exemplo meu até pessoal, né? Essa semana eu estava numa reunião de pais, meu filho tem 9 anos, e a diretora da escola entrou para falar sobre o risco dessas crianças em usar o WhatsApp e o Snapchat, né? Que como eles não estão maduros para usar esse tipo de ferramenta e eles podem propagar, enfim, fotos, podem difamar um colega e isso pode criar todo um imbróglio muito complicado, né? A criança nesse aspecto é perversa. É perversa, né? Porque se a gente pensar, né, na geração, né, anterior, essas coisas aconteciam, sim, né? Então, todos vão lembrar, na escola sempre tinha uma criança que às vezes era perseguida, né, e sofria um pouco com essa dificuldade, mas mais uma vez, até fazendo uma comparação com aquela questão que a gente falou do Uber, né, é o potencial que a tecnologia tem, né, de transformar a escala daquilo, né, e aquilo que você fala ali para um colega, aquilo ali fica registrado, gravado, e aquilo pode virar um viral, né, às vezes na escola, depois aquilo pode passar para fora da escola, né? E tem, assim, o cyberbullying é uma das questões, mas tem outras, assim, fotografias com cenas de sexo, né? Imagens com esse cunho. Isso também ganha uma propagação e às vezes um vídeo que não era nem para ser divulgado, né? Um colega passa para o outro sem querer ou empresta o pendrive e lá dentro tem um vídeo, uma imagem indevida, o outro pega aquilo, replica, passa para o outro, né? Mas a vítima desses casos, como lidar? O que ela pode fazer? Hoje a gente tem no Brasil, até com o advento do Marco Civil, isso veio com regras claras para isso, né? A gente tem como buscar a identificação disso, né? Então a própria Constituição veda o anonimato, né? Então os provedores em geral têm o registro dos logs, o Marco Civil estabeleceu, digamos, 2 patamares, né? O provedor de conexão e o provedor de aplicação. Então se é um serviço, ele tem que guardar isso também, num caso por 6 meses, no outro por 1 ano, e esses registros têm que ser preservados. E a pessoa que se sente lesada, ela tem condições de resgatar essas informações para poder responsabilizar aquele que propagou isso. Então, é uma falsa ideia essa coisa de que na internet eu posso falar qualquer coisa e que não vai acontecer nada. Claro que se a pessoa tiver, sei lá, um conhecimento muito profundo em tecnologia, ela pode não deixar os rastros, digamos assim, né? Dificulta, né? Dificulta, né? Mas, assim, tem que ser uma pessoa muito especializada, né? A grande maioria das pessoas, ela não tem essa capacidade e ela vai ser rastreada e vai ser identificada e pode sim ser responsabilizada, né? A gente teve uma lei específica puxando para o lado criminal, que foi a questão
da Lei Carolina Dickmann, né, que provocou assim, uma regulamentação em relação a isso, mais no caso das violações de dispositivos informáticos, e em geral, né, pelo próprio Marco Civil, essa estrutura permite que você identifique quem foi o seu ofensor. A gente já tem casos de responsabilização pelas manifestações que as pessoas fazem em redes sociais, então não é uma terra sem lei, né? Se propaga um pouco isso que a internet é um mundo sem lei, não é verdade, né? As pessoas que fizerem manifestações equivocadas, elas vão responder, e é isso que eu falei, né? A questão da dimensão que isso ganha é até maior do que no mundo físico, né? Porque no mundo físico você pode fazer uma manifestação racista num grupo fechado, né? Aquilo morre ali, né? Na internet aquilo ali fica preservado, né? E se propaga e ganha uma dimensão muito pior, né? Então as pessoas têm sim que tomar muito cuidado, porque sim, existem regras e elas podem ser responsabilizadas. Mas o caminho para resolver isso não é muito longo? É muito difícil? Olha, não acho que é um caminho muito diferente de qualquer caminho que você precisa recorrer ao judiciário, né? Infelizmente o Brasil, o judiciário não é, digamos assim, um dos lugares mais rápidos para você resolver um problema, né? Então, de fato, você tem um trâmite a percorrer, você tem que obter uma ordem judicial, né? O Marco Civil foi um ponto que o Marco Civil defendeu, definiu claramente que você, para poder obter uma informação de quem é aquele usuário, você precisa obter uma ordem judicial. O único caso de exceção, né, a gente tem um caso de exceção no Marco Civil, que se preocupou um pouco por conta disso, né, mas é digamos assim, um tipo de cyberbullying mais agressivo, né? Não sei se você se recorda que no começo de 2014 a gente teve uns 2 ou 3 episódios bem divulgados em relação a suicídios de adolescentes, né? Por conta de imagens íntimas divulgadas, ou por ex-namorados, ou enfim, alguém que obteve imagens de fotos ou vídeos delas, né? E por conta disso, o próprio Marco Civil entrou com uma exceção, que é nesses casos, para evitar um pouco essa questão da demora, você pode simplesmente notificar o provedor onde está aquele conteúdo, e naquele momento ele já tem que retirar o conteúdo, né? Então ele já é imediatamente obrigado a subtrair aquele conteúdo se tiver essa conotação. Nos outros casos, você tem que recorrer a obter a ordem para identificar quem é, né? Se já tiver identificado, você nem precisa passar por essa etapa, né? Se é um perfil, sei lá, numa rede social qualquer, que está claramente quem é o sujeito que está fazendo o cyberbullying, você já pode responsabilizar ele diretamente. Um print é suficiente? Não. Um print é suficiente, né? O que a gente às vezes faz por precaução e para assegurar mais, né? Às vezes não é possível, porque na rede social o sujeito às vezes coloca, depois tira também, né? Mas se você consegue colocar, é fazer uma ata notorial, né? Você vai a um cartório, né? Mostra a tela na frente de um oficial do cartório, ele imprime aquilo ali e ele atesta que naquele dia, naquele horário, ele entrou naquela página, ele verificou e aquele conteúdo estava ali disponível. Isso é uma forma de você ter um pouco mais de segurança, né? Mas não significa que o print também não seja viável, né? Agora, isso tem que ser levado para uma delegacia de crimes digitais. Elas já existem, nas principais cidades pelo menos, mas funciona? Você acha que elas hoje já são um recurso interessante para as pessoas, para a sociedade? Olha, o que eu diria assim, a maioria desses casos que a gente vê no escritório, eles acabam não caindo pelo lado do crime digital, pelo lado de polícia. Porque vocês estão mais focados. Ele acaba caindo para o lado de obter uma indenização em cima do ofensor. Então, de identificar quem é e daí obter uma indenização. Existem sim as delegacias especializadas em crimes digitais, a gente às vezes trabalha bastante com eles, né, solicitando informações de clientes nossos, mas em muitas vezes, inclusive, os crimes que eles estão tratando não são tantos crimes digitais, são crimes comuns que utilizam a tecnologia, então utilizam o e-mail,
né, utilizam ferramentas de comunicação para poder transitar dados, informações, né, imagens, né, então as redes de pedofilia. Então são vários casos que as delegacias especializadas em crimes digitais muitas vezes estão focadas em obter informações desse tipo de caso, então acabam solicitando para os prestadores de serviço informações para poder identificar quem que está controlando essas redes. Mas você acha que tem funcionado? Hoje o Brasil tem profissionais preparados para trabalhar com os crimes digitais? Olha, assim, a Polícia Federal tem um preparo, um bom preparo, né? A experiência que a gente tem de relacionamento com a Polícia Federal é boa, né? As polícias estaduais, elas são um pouco mais precárias em relação a isso. Estados mais, digamos assim, mais desenvolvidos, do centro-sudeste, têm um pouco mais de conhecimento, mas não estão no mesmo nível da Polícia Federal. Um dos grandes trabalhos da Polícia Federal, imagino eu, seja o combate à pirataria, né? Não é algo difícil de se fazer hoje? Será que já não saiu do controle, não é enxugar gelo? Como combater a pirataria hoje, do jeito que as coisas acontecem na internet? Você sabe que assim, a gente também trabalha bastante com pirataria, né? Trabalho bastante com esse caso, principalmente com pirataria de software, né? E o que a gente vê, assim, não é fácil trabalhar com pirataria. O Brasil é um país... principalmente para explicar para os estrangeiros o que acontece no Brasil, é complicado, né? Mas assim, não é eu acho que tem um aspecto que inclusive é mais sensível, que é um aspecto cultural. O brasileiro, ele não vê o crime de pirataria como um crime. Ele acha que a pirataria é algo socialmente aceitável, né? Então você é capaz de ver uma pessoa, às vezes bem empregada, com bom salário, parando naquela barraquinha da esquina para comprar o DVD pirata, para comprar o software pirata, um sujeito que certamente teria capacidade financeira para adquirir isso, né, de outra maneira. Então, assim, eu acho que tem um problema cultural, né? E ele não está só na internet, né? Eu fiz um projeto grande no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que era em relação à utilização dos meios de pagamento para adquirir produtos piratas, né? E principalmente software, né? Então foi bastante nessa linha. E eu tive muito contato com todo o pessoal de Polícia Federal, pessoal de fronteira, né? E você vê as experiências deles, e é engraçado, porque assim, não está só na internet. Você tem cidades inteiras especializadas em produzir bonés piratas, em tênis piratas. A gente lá atrás, quando era jovem, fazia fita cassete. Isso não deixa de ser pirataria. Exatamente. Então, assim, existe no Brasil uma certa cultura. E quando eles vão abordar uma cidade dessa, daí vira um problema social às avessas, claro, né? Porque o cara dá emprego para metade da população. Tudo na indústria pirata. Então, assim, o Brasil tem que passar por uma mudança cultural. Eu acho que assim, é uma questão que tem que ser enfrentada. Eu acho que a internet é só mais um caminho, né? Eu acho que na indústria de software em particular, o índice de pirataria, ele vem diminuindo. Devagarzinho, né? Uma curva lenta, mas os índices ano a ano reduzem a pirataria, né? Então, ainda assim é alto, né? Ainda assim é alto, mas se a gente pensar assim, eu procuro ter uma visão otimista, né? Era 90%, 90% agora é 50%. Exatamente, né? Exatamente. Se você pensar que antigamente os computadores eram todos montados, né, aqui no Brasil, há 5, 6 anos atrás, né? E os softwares eram todos, o OEM do pirata era replicar cópias fantasmas, né? A gente entrevistou aqui também o Jorge Sucari, que é presidente da ABS, Associação Brasileira de Software. Os dados são esses, 90% de softwares piratas na década de 90, hoje 50%, mais um caminho longo pela frente. Existe um caminho longo. Eu acho que tem várias associações como a ABS, BSA, tem várias associações que fazem um trabalho de combate à pirataria, principalmente no setor de software, mas não só no setor de software, existem outros segmentos que também existem ações de combate à pirataria, algumas educacionais, outras de polícia, outras de regularização, né? A gente mesmo no escritório faz um trabalho grande de regularização, que é buscar os caras e pegar na mão e falar,
você precisa comprar, não está legal. Inclusive pelo risco, né? No caso, por exemplo, de software, Segurança. risco de segurança, né? Então, hoje em dia, você ter um servidor que não é legal, com software lícito, isso está expondo a sua rede à invasão, a você ter vírus lá dentro, obtendo informações durante anos, né? A gente tem um dado muito impressionante que, assim, o sujeito ele fica em média cerca de 252 dias com um vírus dentro da rede dele até ele descobrir que aquele vírus está lá dentro, né? É muito tempo. Então, já fez um estrago grande. Exatamente. Então, e o sujeito tendo, né, na hora que ele compra um software pirata, vai malware ali de tudo quanto é jeito, se às vezes não voluntariamente, mas muitas vezes até voluntariamente, né? Bom, dá pra ver que vocês têm muito trabalho pela frente, né? Sim, temos. Vocês têm um canal no YouTube, onde vocês publicam vídeos também, tira dúvidas, vídeos curtinhos. Vídeos curtinhos, não para advogados, né? Não com uma linguagem muito técnica, então é uma linguagem mais aberta ao público em geral, mas obviamente abordando questões jurídicas, né? E tentando explicar para o público em geral. Então é um canal onde a gente explicou o marco civil, o Big Data, né? Explicamos Bitcoin, tem vários assuntos que a gente comenta lá de uma maneira bem lúdica, assim, é bem interessante. Vídeos de 3 minutos, então não é aquela coisa cansativa de palestra de advogado. Legal, o link está aí na tela. Muito obrigado, doutor Hélio, pela entrevista. Obrigado, a gente fica à disposição.